veio à minha mente o texto de Ezequiel, capítulo 37. Esse texto nos traz ali uma visão em que o profeta teve, onde ele contemplou um vale cheio de ossos. Esses ossos estavam sequíssimos. Então Deus diz para o profeta: estes ossos são toda a casa de Israel. E só havia uma forma de trazer vida, de dar vida a esses ossos, por meio da pregação da palavra. Então o profeta, ele ouve da boca de Deus dizer o seguinte: olha, profetize a estes ossos, diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E de repente, osso com osso começou a se juntar, começou a se formar tendões, peles, e aí Deus soprou sobre aqueles ossos o Espírito, e eles passaram a viver. Por meio desse louvor,
podemos obter vida por meio do Espírito Santo. E só uma forma de termos acesso a esse Deus, que é por meio da oração. Então, nesse momento, eu quero convidá-los a nos colocarmos de joelhos, porque nós vamos pedir para que o Espírito Santo possa guiar o nosso estudo, o estudo dessa parte. Então, vamos nos colocar de joelhos. E nós vamos, nesse momento, pedir para que o Espírito Santo possa nos guiar no estudo da Palavra de Deus. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nesse momento, Senhor, necessitamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, estamos tão mortos, estamos secos, Senhor. Ah, Senhor, envia o Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, não permita com que Satanás tenha acesso a este lugar, Senhor. Que os demônios e o próprio Satanás possam sair, possam estar do lado de fora, porque nesse momento queremos desfrutar da Tua presença. A Deus, muitos entraram nesta igreja acorrentados, escravos, aprisionados pelo maligno, mas que em nome de Jesus, toda corrente, toda e qualquer prisão possa ser quebrada. Ó Deus, necessitamos de Ti, Senhor. Fala conosco, quebranta o nosso espírito, quebranta o nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de nós nos aprofundarmos no tema desta tarde, eu gostaria de fazer algumas considerações que creio eu seja pertinente. Meus queridos, por que o povo de Deus não se interessa pelas coisas sagradas? Você já parou para se perguntar? Quando você faz uma análise do mundo, parece-nos que os ímpios são mais cristãos do que os próprios cristãos. Eles têm mais atitudes de pessoas que creem do que os próprios que dizem crer. Exemplo: você já viu algum ímpio faltar uma balada? Você já viu algum ímpio faltar o seu emprego por estar cansado? Eu me lembro que certa feita, enquanto eu trabalhava no hospital, eu tinha um amigo que ele era fanático pelo time do Paysandu. Ele amava aquele time. E aí, eu tinha terminado meu expediente, ainda ia ficar ainda mais alguns minutos. Eu me aproximei daquele jovem, aquele colega de trabalho, comecei a conversar com ele e tal, etc. Ele disse o seguinte: olha, eu estou muito cansado, só que eu preciso assistir um jogo do Paysandu. Mas eu estou tão cansado que se eu pudesse, se tivesse uma cama aqui, eu já me lançava e já dormia, de tão cansado que eu estou. E aí eu olhei para aquele meu amigo e eu disse: mas, peraí, se tu estás cansado, e é sexta-feira, vai para sua casa e vai descansar. Sabe o que ele me disse? Ele disse o seguinte: ah, você não sabe, pelo meu time eu faço qualquer coisa. Em outras palavras, ok. Pode colocar lá no primeiro slide. Pelo meu ídolo, eu faço qualquer coisa. Será que nós temos esse tipo de atitude em relação a Deus? Porque muitas vezes o povo não se interessa pelas coisas sagradas. Nesse estudo nós vamos ver o motivo pelo qual muitos não se interessam. Vimos
hoje pela manhã sobre a necessidade do povo de Deus buscar a chuva temporã, porque a chuva temporã ela está atrelada à conversão, mudança de pensamento, mudança de coração. E a serva do Senhor disse que o coração precisa estar preparado para que uma obra superior do Espírito possa ocorrer no ser humano. E pela manhã nós vimos que a chuva serôdia só virá se primeiro receber a temporã. Então devo buscar a temporã em que momento, meus queridos? Hoje. Em consequência ao recebimento da chuva temporã, virá o quê? A chuva serôdia. E a pergunta é: o que seria esta chuva? Ou como eu intitulei esta mensagem, a última chuva sobre a última geração. E desde já quero parabenizá-los, porque você está aqui, isso demonstra que você deseja passar por essa experiência. Nós vamos ler 3 textos que nos servirão de base para compreendermos este tema. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 28 e 29. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29. Joel, capítulo de número 2, versos 28 e 29. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Agora vá para o livro do Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 6 a 12. Apocalipse, capítulo 14, dos versos 6 a 12. Apocalipse, capítulo de número 14, dos versos 6 a 12. Todos encontraram? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Último texto, Apocalipse, capítulo 18,
Apocalipse capítulo 18, dos versos 1 a 4. Apocalipse capítulo 18, dos versos de 1 a 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Quando olhamos para o mundo em que nós vivemos, muitas vezes nos questionamos: é possível o Evangelho eterno ser pregado a todo mundo? Será que é possível todas as pessoas terem um conhecimento acerca de quem é Deus e o que Ele fez na cruz por nós? Como eu disse pela manhã, há países onde governadores investem esforços para impedir o avanço do Evangelho. Países que só você estar com a Bíblia na mão já é o suficiente para você ser preso, torturado e morto. Ontem, o pastor Eleazar, pastor nosso, da nossa igreja, ele fez uma publicação. Na Coreia do Norte, uma criança de 5 anos foi presa. Por quê? Porque os seus pais eram cristãos. Na Coreia do Norte, há muitos relatos de crianças que são enviadas, jovens, adultos, idosos, que são enviados no campo, para o campo de concentração por causa do Evangelho. E a pergunta é: será que é possível o Evangelho ser pregado naquele país, Coreia do Norte, e em outros lugares onde o Evangelho é proibido? Quando você vem para o Ocidente, que se diz ser fundamentado e que tem uma base cristã, você vai se deparar com pessoas que fazem parte aqui do Ocidente que escarnecem do Evangelho, zombam do Evangelho. Você vai se deparar com uma juventude que não quer saber das coisas de Deus, que tem ódio sempre quando fala acerca de Jesus, a tal ponto de você, em algumas localidades ali da Europa, se você estiver com uma camisa dizendo só Jesus salva, o segurança vai chegar para você e vai pedir para você tirar essa camisa, porque é uma ofensa para outras religiões. E a pergunta é possível o Evangelho ser pregado em lugares que, mesmo o Evangelho sendo tolerado, é zombado, é escarnecido? Será que é possível pregar o Evangelho diante de uma sociedade que está contaminada pelas falsas doutrinas? Quando você liga a televisão, você vai se deparar com canais de TV onde pastores pregam um falso evangelho, teologia da prosperidade, teologia que aprova o casamento homossexual, que é a favor das
abortistas. Aonde nós vamos parar? Onde você vai se deparar com igrejas que os pregadores, os pastores estão dando vinho de Babilônia, fazendo uma análise do nosso planeta. O nosso mundo se encontra em um caos moral, político, econômico e espiritual. E a pergunta permanece: será que é possível o Evangelho ser pregado a todo mundo, a todas as nações, sabendo que há mais de 2 milhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus? Aonde há tribos não alcançadas que não têm noção do que é o Evangelho? Será que esta promessa vai se cumprir? E se eu disser que haverá um dia em que, em questão de segundos, o mundo terá um conhecimento acerca de quem é Deus e acerca da cruz? Mesmo em meio à perseguição. Isso só vai ocorrer, irmãos, só irá ocorrer este agir poderoso do Espírito Santo se ocorrer algo no meio de nós, entre nós. E nós, adventistas, chamamos esse evento de chuva serôdia e o alto clamor. Só uma forma do Evangelho ser pregado a todo mundo e todos terem conhecimento da verdade, se ocorrer no meio do povo de Deus a chuva serôdia e o alto clamor. E o que é a chuva serôdia? Vamos relembrar o que nós vimos pela manhã. A chuva temporânea eram as chuvas que caíam no mês de outubro e novembro, ali na Palestina, que servia para preparar o solo. Ela teve o seu início em que momento? Em Atos capítulo 2, no início da igreja. E qual é a importância da chuva temporânea para os nossos dias? É moldar, transformar este nosso coração que é corrupto. É uma obra em nós. Só que a chuva serôdia é uma obra que ocorre através de seres humanos. Não é apenas uma obra interna, é uma obra externa. Então, a chuva serôdia, ela ocorria ali nos meses de março e abril, e espiritualmente a chuva serôdia simboliza o derramamento especial do Espírito Santo nos últimos dias da história. É um derramamento onde haverá manifestação de poder. Ou seja, a chuva serôdia representa o aperfeiçoamento da fé, o fortalecimento do caráter e preparação final do povo de Deus para a volta de Cristo. É um tempo de reavivamento, de maior entrega, de poder espiritual e de profunda transformação interior. Como assim, Gabriel? Vejamos alguns textos do Espírito de Profecia. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente. Ou seja, meus queridos, estas barreiras que eu trouxe a vocês diante da chuva serôdia não serão nada, porque chegará um tempo em que a verdade há de triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser cooperadores de Deus triunfarão com ela. O tempo é curto, e por causa deste tempo, e ser um tempo bastante curto, este derramamento precisa ser com todo o poder. É alto índice de poder sendo derramado sobre o povo de Deus. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecostes. Meus queridos, pense comigo. Se logo no início da igreja
sermão foi capaz de levar 3.000 almas para os pés de Jesus, imagine quando houver o derramamento da chuva serôdia. Vocês se lembram do que aconteceu com o evangelista Filipe? Depois, quando ele se batizou, depois quando ele batizou o eunuco, o que aconteceu com ele? Foi teletransportado de um lugar para o outro. Por quê? Porque ele havia cumprido o propósito pelo qual Deus havia chamado, e Deus contou com ele uma outra região que precisava ouvir o Evangelho. Isto vai ocorrer em nossos dias num modo assombroso. Já pensou você ser teletransportado para um lugar desconhecido? Isso é possível, irmãos. Nada é impossível para Deus. Milhares virão para a luz e trabalharão para difundir luz. Os seres celestiais se unirão com os instrumentos humanos. Assim, a animada igreja se levantará e resplandecerá. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundante que a luz será comunicada a toda a cidade, a toda a vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. Ou seja, não haverá barreiras, não haverá empecilhos para o povo de Deus. A verdade do Evangelho irá triunfar. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão completamente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. A grande obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. É muito poder isso. Será algo extraordinário. Vocês se lembram da música que nós cantamos no início? Nas cenas finais deste mundo, muita gente vai se espantar com um toque tão simples e tão eficaz, que o Santo Espírito vai se manifestar. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder. Despertarão. Hoje a igreja desperta escárnio. Hoje a igreja é conhecida pelos seus escândalos. Mas chegará um tempo que, quando o Espírito for derramado, nós iremos despertar no mundo grande admiração. Porque nós iremos proclamar aos quatro cantos deste mundo que em breve Jesus voltará. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início da proclamação do Evangelho, se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. E aqui, irmãos, vem aqui um dos textos mais fenomenais da serva do Senhor. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração. Quais foram os personagens bíblicos que tiveram seus rostos iluminados? Vocês se lembram de Moisés? Moisés, que passou 40 dias no Monte Sinai, e quando ele desceu, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia da glória de Deus, a tal ponto dos israelitas ficarem admirados e com medo de Moisés, de tanta glória que resplandecia do seu rosto. Vocês se lembram de Estevão, que a Bíblia diz que as pessoas, ao olharem para ele, seu rosto se assemelhava ao rosto de um anjo? Vocês se lembram do próprio Jesus, nosso maior modelo, no Monte da Transfiguração, quando ele começou a falar com o Pai? A Bíblia diz que o seu rosto se iluminou com a glória de Deus. Ou seja, isso vai se repetir, irmãos, em nossos dias. Servo de Deus com o rosto iluminado. Eu tenho pedido para Deus: Senhor, me dê o privilégio de experimentar isso, de ter o meu rosto iluminado. Mas se por acaso a morte for me alcançar antes,
mas me permita pelo menos contemplar, que nem como o Simão disse, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram. Eu peço a Deus, Senhor, se não for para eu experimentar esta obra, mas por favor, permita-me contemplar como será. Servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando de santa consagração, se apressarão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Ou seja, nós não iremos ficar presos dentro de um templo. Chegará um dia em que não haverá necessidade mais de eventos da igreja. Chegará um dia em que os lugares onde nós estivermos pregando o Evangelho estarão lotados, não porque o arauto do rei esteve lá, não porque tinha um cantor famoso, um pregador famoso, não, mas sim porque tinham a presença de homens e mulheres que eram simples, humildes, mas cheios do Espírito Santo. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Hoje nós temos temor em chegar para uma pessoa que está de cadeira de rodas e dizer o seguinte: olha, em nome de Jesus, levante-se. Eu me lembro que certa feita me deparei com a história de um certo teólogo do cristianismo, um homem que impactou muito, chamado Tomás de Aquino, impactou muito, principalmente a filosofia. E certa vez ele estava acompanhado de um bispo, e aí o bispo olhou para aquela construção uma catedral que eles haviam construído, era algo fenomenal, estupendo. E aí aquele bispo olhou para aquela construção e disse: olha, se Pedro vivesse em nossos dias, ele não diria: eu não tenho prata nem ouro, porque hoje nós temos tudo. Nós temos uma igreja confortável, uma igreja rica. E aí conta que Tomás de Aquino só olhou para aquele bispo, sorriu e disse: é verdade, verdade. Só que a diferença da nossa geração para deles é que mesmo eles não tendo templos luxuosos, mesmo eles não tendo toda a estrutura que nós temos hoje, eles tinham algo que nós não temos, que é a autoridade. Pedro não tinha prata nem ouro, mas ele tinha autoridade de dizer: em nome de Jesus, levante-se. Então não se orgulhe em ser adventista, porque nós temos hospitais, escolas, sanatórios, nós temos uma educação fenomenal. Não, porque isso tudo vai passar, isso vai ser tirado de nós. Mas o que nós precisamos como povo de Deus, irmãos? É de poder, autoridade. Antes de os juízos de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da antiga devoção, como nunca foi testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Sabe uma coisa que eu gosto de dizer, sempre quando eu tenho o privilégio de tratar sobre este derramamento especial do Espírito Santo, eu gosto de dizer o seguinte, que nós vamos experimentar um mover tão poderoso que nem Pedro, nem Paulo, nem João experimentaram, que será dado com muito poder, maior do que foi dado ali no início do cristianismo, ali com a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas às vezes nós tratamos ou lemos esses textos, aí muitas vezes bate em nós a incredulidade. Mas será que isso é possível? Será que isso é real? Será que isso pode acontecer em meus dias? Esta atuação do Espírito Santo? Meus queridos, a história nos mostra que sim,
que nós podemos sim experimentar uma atuação sobrenatural do Espírito Santo. E eu quero mostrar para vocês nesse momento 4 vultos de avivamentos que ocorreram na história do cristianismo. Para provar para vocês que a história sempre se repete. Não é novo, ela vai se repetir. Mas em nossos dias será com muito poder. Primeiro é o reavivamento na era primitiva. E aí nós vamos analisar qual era o contexto em que os discípulos viviam e quais foram os resultados desse despertamento espiritual, desse reavivamento. Quando você analisa o reavivamento que ocorreu na era primitiva, qual era o contexto dos discípulos? Vê se é diferente do nosso. Primeiro, corrupção nacional. Os discípulos viviam em uma era corrupta. A nação judaica era corrupta. Não bastando isso, havia apostasia na religião judaica. Líderes apostatados, judeus que não criam em Jesus Cristo, não depositavam sua fé em Jesus Cristo. Líderes apostatados, líderes imorais. Anás e Caifás eram corruptos. Imagine esses líderes cobrarem o dízimo e você vê eles usando o dízimo para o enriquecimento próprio. E o que acontecia caso você não desse o dízimo? Eles iam lá e tomavam força. Não era à toa que Jesus vai dizer: os escribas e os fariseus devoram as casas das viúvas. Eles roubam as viúvas. Então esse era o contexto: corrupção e apostasia espiritual. E quando o Espírito foi derramado, quais foram os resultados? Poder na pregação. E sinais e prodígios. Eu não preciso ser muito prolixo, porque vocês conhecem o livro de Atos. Coisas extraordinárias que ocorreu com os discípulos. Outro vulto de despertamento espiritual ocorreu na Reforma Protestante. E é interessante que quando você faz uma análise ali do contexto em que os reformadores conviveram ou viveram, presenciaram, você vai se deparar que ali na Europa, a Europa estava enfrentando crises. Crise no âmbito econômico, crise moral. Ninguém se importava com a religião. Haviam guerras políticas, principalmente dentro da igreja. Um papa querendo o poder do outro, um assassinando o outro, papa que se envolvia com o homem, papa que tornou ali o Vaticano um bordel. Está sendo diferente dos nossos dias, irmãos? E qual foi o resultado quando houve um despertamento, um derramado do Espírito Santo? O que aconteceu? A pregação do Evangelho em todo o continente europeu. A Bíblia, que era proibida, circulou de uma forma extraordinária. Muitas pessoas que pagavam para obterem a sua salvação, quando se deparavam com as mensagens de Martinho Lutero, John Hans, John Wycliffe, os morávios, os anabatistas, os valdenses, o que essas pessoas faziam? Elas abandonavam tudo e seguiam a Jesus, a tal ponto delas quererem morrer pelo Evangelho. E isso, irmãos, ocorreu de uma forma rápida. A pregação dos reformadores teve um alcance infinito, bem rápido. E hoje nós somos privilegiados. Se hoje nós temos a Bíblia, se hoje vocês não estão ouvindo a pregação em latim, tudo graças a esses reformadores. Por quê? Porque eles permitiram serem usados pelo Espírito Santo. Outro vulto de despertamento é o reavivamento no país de Gales. No ano de 1900
1904. Promovido por esse jovem aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, esse jovem aqui, Evan Roberts. E qual era o contexto do país de Gales? Crise política e religiosa, crise moral. O país de Gales, no ano de 1904, era governado por duas coisas, era conhecida por duas coisas: pelo futebol e pela prostituição. O nosso Brasil é conhecido pelo que mesmo? Pelo futebol, a terra do futebol e o carnaval. Prostituição. Onde eu ouvi dizer que as mulheres ali da Europa ou de outros continentes, quando elas sabem que os seus maridos estão vindo para cá no período de carnaval, elas já têm em mente que ele vai trair. Onde as mulheres são conhecidas mais pelos seus corpos do que intelectualmente. Assim era o país de Gales. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquele país, no ano de 1904, o que aconteceu? Em menos de 4 meses, 100.000 pessoas se entregaram a Jesus. O que mais? O futebol parou. Não havia futebol, não havia transmissão, não havia mais a prática do esporte do futebol. Por quê? Porque os estádios estavam lotados, mas para ouvirem a pregação da palavra de Deus. O que mais? Bares foram fechados. Pessoas não conseguiam beber, tomar sua bebida alcoólica. Por quê? Conta-se que havia uma criança na rua falando de Cristo, falando da cruz, e aquela pregação daquela simples criança era tão poderosa que a pessoa que estava com um copo na mão, cheio de bebida, ele não conseguia beber, ele tremia. E sabe o que ele fazia? Ele deixava no balcão, ele ia até a criança, ele se ajoelhava e se entregava aos pés de Jesus. O que aconteceu mais nesse reavamento do país de Gales? As prisões ficaram vazias, a tal ponto dos juízes começarem a dar luvas brancas para a população porque não havia crime. Os que eram os piores assassinos se renderam aos pés de Jesus. O que mais? A prostituição parou, as igrejas ficavam lotadas. Você já imaginou um dia esta igreja ficar lotada de uma tal forma, não haver mais espaço para caber? Irmãos, essa foto aqui é real, irmãos. Aqui há mais de 50.000 pessoas debaixo de um solzão quente para ouvir a pregação, em uma época onde não havia microfone. É poderoso, sim ou não, irmãos? Sim. Igrejas ficaram lotadas, e aí houve uma grande propagação do Evangelho, porque as pessoas que recebiam o Espírito Santo, elas saíam do país de Gales, elas iam para a África, para a Índia. Alguns chegaram aqui no Brasil, trazendo a mensagem da salvação. E por último, é o reavamento do movimento milerita. Isso aqui é conhecido pelos adventistas do sétimo dia. Quem esteve à frente do movimento milerita? Guilherme Miller. Não apenas Guilherme Miller, mas também havia Charles White, Ellen White, Joseph Bates e tantos outros. E qual era o contexto dos Estados Unidos? Crise política, moral e apostasia de muitas igrejas, a tal ponto de pastores, já naquela época, dizerem que Deus havia abandonado muitas denominações, que Deus havia entregado as denominações nas mãos do diabo, de tão apóstatas que as denominações que se diziam cristãs eram. Crise religiosa, crise política e moral. E qual foi o resultado? Despertamento, crescimento das igrejas. Os bares dos Estados Unidos fecharam. Não havia espaço dentro da igreja. E aí foi onde se originou as primeiras tendas evangelísticas. Vocês sabiam que as primeiras tendas evangelísticas surgiram por causa do movimento milerita?
Isso ainda, até aqui o Pará, foi muito usado esse método, as tendas, as grandes tendas evangelísticas. Mas de onde isso se originou? Do movimento milerita. Porque era uma pregação tão poderosa sobre a volta de Cristo que não cabia pessoas dentro da igreja. Bares fecharam, prostíbulos, as mulheres que eram prostitutas se rendiam aos pés de Jesus, ao ponto de pessoas venderem seus bens e propriedades para investirem na obra missionária. E em poucos meses não havia mais Bíblia, porque muitos passaram a valorizar a palavra de Deus. Eu fui ali no shopping Metrópole e ali tem uma livraria cristã. Eu entrei naquela livraria, comecei a dar uma olhada nos livros e de repente eu vi uma prateleira assim, cheia de Bíblias de todas as espécies. Só que havia um grupinho menor dentro da loja e uma loja que era secular, havia uma multidão, um número maior. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, as pessoas estão valorizando mais o conhecimento secular do que o conhecimento espiritual. Mas no movimento milerita, muitos pegavam seus livros de bruxaria e lançavam no fogo, jogavam fora e passavam para livros espirituais, principalmente a palavra de Deus. Então, irmãos, como diz o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. A história sempre se repete. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque se aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Nada é impossível para Deus. Nada pode impedir uma igreja que se entrega completamente a Jesus. Uma igreja que se entrega totalmente ao mover do Espírito Santo. E como isso ocorrerá em nossos dias? É só retornarmos para os textos que nós lemos no início. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. O que é que Joel tinha em mente? Joel ele queria enfatizar que o Espírito Santo ele não é seletivo, mas sim ele seria derramado sobre todas as pessoas. Mas que tipo de pessoas? Crianças. Por que crianças? Porque o Espírito Santo seria derramado sobre as crianças. Porque hoje, infelizmente, até dentro da nossa igreja, as crianças são desvalorizadas. As crianças são tidas como seres irracionais. Hoje parece que é impossível uma criança pregar a palavra. Parece que é impossível uma criança tratar sobre temas proféticos. Não fale sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel, porque ele é muito novo. Isso é um grande engano. Eu me lembro que o pastor, agora me fugiu o nome dele. Esse pastor ele publicou em seu canal um sermão de uma criança de 8 anos. Sabe qual era o sermão dessa criança? Em pleno sábado, que não era o sábado da criança adventista. Era sobre a besta do Apocalipse capítulo 13. E a criança, diferente de mim, que eu tenho que ter uma cola, ela falou de cabeça, sem cola. Cabeça. Ela foi, porque no livro tal, na página tal, no livro tal, página tal. Por que, meus irmãos? As crianças, elas têm capacidade de expor verdades da palavra de Deus. Então, que nós não venhamos a tratar as nossas crianças como seres irracionais, não. Ensinem as crianças, estudem a Bíblia com as crianças, ensinem o livro do Apocalipse, o livro do profeta Daniel, faça com que eles leiam o espírito de profecia, porque a mente das crianças, diferente da nossa, é fértil. Aí a neuroplasticidade dela está se formando, e aí é fácil da criança aprender. Muito rápido a criança aprender. Mas também a Bíblia diz que o Espírito Santo cairia sobre quem? Sobre os jovens. Por que os jovens? Porque muitos olham para a minha geração, aqui para a juventude, do qual eu faço parte, e dizem o seguinte: não,
os jovens estão perdidos. Não, irmãos. Eu sei que há jovens filhos do diabo, isso aí ninguém vai contestar. Mas Deus também tem aqueles jovens que não se prostraram à palavra. Deus tem jovens consagrados. E eu conheço, pelas igrejas que eu tenho dado, eu conheço jovens que buscam a Deus. Que buscam o conhecimento da palavra. Que mais, irmãos? Cairiam sobre quem? Sobre os idosos. Por que os idosos? Porque para o reino de Deus não existe aposentadoria. No reino de Deus ninguém se aposenta. Todos aqueles que estão dispostos a serem usados pelo Espírito Santo, ali Deus vai usá-los. Deus pega essas pessoas e faz dessas pessoas seus instrumentos. Então não existe idade. Não. Se você está disposto a ser usado pelo Espírito Santo, Ele irá usar você. Mas o texto conclui, até sobre os servos e sobre as servas. O que eram os servos no contexto de Joel? A palavra servo nada mais é do que o escravo. Até os escravos seriam usados pelo Espírito Santo. São aqueles que são à margem da sociedade, são os desprezados, são aqueles que você olha e diz, não, isso aí não tem futuro, isso aí está perdido. Quando o Espírito Santo desce, ele faz dessa pessoa seu instrumento, para que aquela pessoa venha cumprir o propósito divino. Saindo do livro de Joel, indo para Apocalipse, capítulo 14, dos versos 6 a 12, João descreve a mensagem que o povo de Deus deverá pregar debaixo do poder do Espírito Santo. E qual é a mensagem? Que mensagem é essa? A mensagem dos 3 anjos. Viu-se outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, o verdadeiro evangelho. E este evangelho vai ser pregado a toda tribo, língua, nação e povo, dizendo que temam a Deus. E o que é temer a Deus? Tenham respeito com o nome de Deus. E mais do que vocês terem respeito, tenham medo de Deus. Por quê? Porque a terceira mensagem angélica diz: aquele que adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ele beberá do vinho da cólera de Deus. Temam a Deus, deem glória a Ele e adorem a Ele no seu dia, no dia que Ele destinou. E a mensagem aponta também para o sistema apóstata, para a religião apostatada. Caiu a grande Babilônia, ou seja, a Igreja Católica Romana, juntamente com suas filhas, perderam seu poder. E aqueles que obedecem ao mandamento imposto por homens, estes sofrerão do vinho da cólera de Deus. E eles serão atormentados diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E eu fico imaginando os ímpios ouvirem essa mensagem e eles perguntarem tal, tá bom, eu estou em Babilônia, para onde eu vou? Quando encerra a mensagem do terceiro anjo, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, esta mensagem não revela apenas o sistema apóstata, não revela apenas ali as igrejas corruptas, as filhas de Babilônia, mas também esta mensagem revela quem é o povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E Apocalipse capítulo 18, dos versos de 1 a 4, afirma-se que essa mensagem terá um alcance mundial e será proclamada com grande poder por meio de palavras, sinais e prodígios, a tal ponto da terra ser iluminada com a glória de Deus. Que a Bíblia diz que viu outro anjo
ele desce com toda a autoridade, a tal ponto que a terra se encheu da glória do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, um alcance mundial, com poder, sinais e prodígios. Tendo isso em mente, eu quero responder 6 perguntas. 6 perguntas que surgem quando nós tratamos acerca da chuva serôdia. Que perguntas são essas? Primeira pergunta: já estamos no tempo do derramamento da chuva serôdia? Sim ou não? Será que nós já estamos no tempo do derramamento da chuva serôdia? A serva do Senhor diz: ore mais fervorosamente que agora, no tempo da chuva serôdia. A chuva da graça pode cair sobre nós. É o tempo de que chuva? Meus queridos, já estamos há muito tempo. A chuva já está caindo. E a pergunta é: você está recebendo essa chuva? Então já estamos no tempo da chuva serôdia, de receber a chuva serôdia, sim ou não? Sim. Segunda pergunta: o que vem primeiro? A chuva serôdia ou a lei dominical? Para vocês, meus queridos, o que vem primeiro? A chuva serôdia ou o decreto dominical? Vamos ver aqui alguns textos. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, um privilégio da igreja ter em que momento? Agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Já tirou a foto, meu irmão? Vamos lá então. Outro texto: oremos, pois, com o coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. A orades, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva o quê? Da chuva serôdia, tempo em que o Senhor dará liberalmente o seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. Esse texto é mais poderoso, é mais assim, pontual. O que vem primeiro? O decreto dominical ou a chuva serôdia? Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Por que ainda não fomos perseguidos? Por que nesse momento não estamos presos? Por que nesse momento eu e você não estamos sendo torturados? Por que nesse momento não estamos sendo levados para o lugar da nossa execução? Sabe por quê? Porque ainda nós não passamos por esse despertamento espiritual. Você quer trazer perseguição? Busque um reavivamento. E qual é o resultado? Sinais e prodígios? Sim. Mas principalmente uma feroz perseguição. Um dia eu conversando com um amigo, eu perguntei a ele: será que esse não é o motivo pelo qual de muitos da nossa igreja não buscarem o despertamento espiritual? Porque não querem sofrer por amor a Jesus? Meus queridos, a chuva serôdia não está esperando pela lei dominical. A lei dominical só virá se o povo de Deus passar por um reavivamento, espiritual. Terceira pergunta: qual é o propósito do derramamento da chuva serôdia? Por que a chuva serôdia precisa ser derramada sobre o povo de Deus? Primeiro motivo
Porque a chuva serôdia prepara o povo de Deus para a segunda vinda de Jesus. Aqui a serva do Senhor diz que a chuva serôdia, ela prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Segundo motivo, a chuva serôdia transforma o nosso caráter semelhante a Jesus. Ou seja, a chuva serôdia vai nos amadurecer. Ela transforma. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Às vezes eu me pergunto, será que as pessoas já me confundiram com Jesus? Será que o ímpio já te confundiu com Jesus? Por que os primeiros judeus foram chamados de cristãos? Porque a cidade de Antioquia, ao olhar para os apóstolos, disse: estes homens são cristãos. Por quê? Porque eles representavam quem? A Jesus. E o que é ter o caráter de Jesus? Nada mais é do que o amor abnegado. O amor abnegado é serviço. É aquele que está disposto a servir, a ser servo. Isto é ter o caráter de Jesus. É amar as pessoas, é servir as pessoas, é colocar os interesses dos outros acima do meu. Porque é necessário a chuva temporânea, porque a chuva, melhor dizendo, a chuva serôdia, porque a chuva serôdia concede poder para pregar as 3 mensagens angélicas. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. E por último, porque é necessário Deus derramar a chuva serôdia. Porque a chuva serôdia nos dá poder para vencer o terrível tempo de angústia de Jacó. É a chuva serôdia que vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. A pergunta é: o que é o tempo de angústia? Fica para um outro momento, porque é um tema muito vasto, e aí eu dizer apenas de uma forma resumida não adianta. Então fica para uma outra ocasião. Mas a chuva serôdia, ela nos prepara para vencer este tempo que espera o povo de Deus. Tá, Gabriel? Se esta chuva é prometida para nós, então qual deve ser o preparo? O que eu devo fazer para receber a chuva serôdia? Primeiro, confessar e abandonar o pecado. Você precisa confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Como eu disse hoje pela manhã, não é apenas dizer: Senhor, me perdoe porque eu menti hoje. Não, é dizer: Senhor, me perdoe porque eu sou mentiroso. Eu sou um adúltero. Eu sou um fofoqueiro. Eu sou um promíscuo. É confessar e abandonar. Aborrecer o pecado, sentir ódio do pecado. E mesmo que você caia no pecado, você se entristece, porque você feriu o coração de Deus. Esse é o primeiro preparo. É confessar e abandonar o pecado. Segundo, precisa ver o que entre o povo de Deus. Irmãos, parece impossível, mas o livro de Atos diz que o povo daquela época tinha tudo em comum. Eles tinham um só pensamento, um só espírito, uma só forma de agir. Havia uma união entre o povo de Deus. Meus queridos, o Espírito Santo não desce sobre uma igreja onde há divisão. E é um dos pecados que vai tirar muitos do reino celestial, que são o que está presente ali em Gálatas, que são as facções, que é a obra da carne. E o que são as facções? São grupos que vão se guerreando um contra o outro dentro da igreja.
Irmãos, eu não sei como é a liderança dessa igreja, eu não sei, não convivo com vocês, mas se está havendo intriga, se tem irmãos sem falar com outro irmão, eu não tenho medo de dizer isso, a maldição está sobre este lugar. Porque onde não há união, há maldição. É por isso que a obra de Deus não tem alcançado um nível mundial, global, como foi prometido, porque ainda há divisão dentro da igreja, confusão dentro da igreja entre jovens e os mais velhos, entre líderes de tal departamento com líderes de outro departamento. Pessoas que ensinam uma coisa, pessoas que ensinam outra. Precisa haver o que, irmãos, entre nós? União. Então, se você está intrigado com outro irmão, ao sair deste tempo, ligue para ele, peça perdão, diga: irmão, eu sei que nós nos magoamos, nós tivemos um atrito, mas nós somos irmãos da fé, somos um em Cristo. Terceiro, eu preciso receber o que, meus queridos? Que serve para preparar o meu coração para a chuva serôdia, conversão, mudança de coração. Quarto, estudo da Bíblia e oração. Ellen White diz que Satanás bem sabe que todos aqueles que negligenciam o exame das Escrituras e a oração serão vencidos pelos seus ataques. E ela diz: só pode haver um reavivamento através da oração. Quanto tempo você tem dedicado ao estudo da Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado à oração? O que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Eu preciso ter um desejo ardente de ser o que, meus queridos? Um missionário. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos? A serva do Senhor diz: porque eles se questionavam: Senhor, nós temos tantos desafios, como o teu evangelho será pregado em todo o mundo? Eles ansiavam compartilhar as novas de um Deus ressuscitado. Por isso, o Espírito Santo foi derramado. Só haverá um derramamento do Espírito se nós tivermos um coração missionário, um coração que deseja compartilhar o amor de Deus. Quinta pergunta: por que a chuva serôdia não caiu? O grande derramamento do Espírito de Deus, que ilumina toda a terra com a sua glória, não virá enquanto não tivermos um povo iluminado. O que é ser um povo iluminado? Que conheça por experiência própria o que significa ser colaboradores de Deus. Quando tivermos uma consagração plena de todo o coração ao serviço de Deus. Irmãos, quando eu olho para isso, eu só peço misericórdia. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Ó Senhor, me ajude a passar por essa experiência. Deus reconhecerá esse fato, derramando o seu Espírito sem medida, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em obreiros de Deus. Deus não pode derramar seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são tão manifestos, quando prevalece o Espírito que, traduzido em palavras, exprimiria a resposta de carinho: sou eu o guardador do meu irmão? Se está havendo pessoas dentro dessa igreja que ainda não se entregaram ao serviço de Deus, se a maior parte da membresia que faz parte dessa igreja ainda tem egoísmo e condescendência própria, a tal ponto de não se importar com o seu irmão, o Espírito Santo não será derramado sobre esta igreja. Irmãos, como eu disse no começo, por que muitas vezes o povo de Deus não valoriza esses momentos? Por que muitas vezes o povo de Deus não frequenta os cultos?
Porque, irmãos, vamos ser sinceros, se a comunicação dissesse hoje pela manhã, olha, hoje à noite nós teremos uma hora social e no final uma pizza. Você acha que esses bancos estariam vazios? Vamos pensar, irmãos, vamos refletir, vamos analisar nós mesmos, como igreja. Será que esses bancos estariam vazios? Por que isso ocorre? E aí vem a pergunta: todos os adventistas receberão a chuva serôdia? Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte do alto clamor do terceiro anjo, serão achados em quê? Em falta. A experiência que Beltesazar experimentou de ouvir dos lábios de Daniel: você foi pesado na balança e achado em falta, vai ocorrer com muitos adventistas. Se eu não fizer esforços para buscar a Deus, para ter uma vida consagrada, uma vida abnegada, uma vida de serviço, Deus não me reconhecerá como seu filho. Então ela responde a seguinte pergunta: temos a esperança de ver toda a igreja reavivada? Temos a esperança de ver esta igreja como um todo reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Isso aqui me faz tremer. Há na igreja pessoas o quê? Porque são pessoas que não passaram pela experiência da chuva temporária, que produz a conversão. Há pessoas na igreja não convertidas. Você é uma pessoa convertida, você teve mudança de coração, que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Ou seja, você vai clamar, vai ter vigílias, vai ter semanas de oração, e parece que as pessoas não estão nem aí com nada. Por quê? Porque não buscam a chuva temporânea. E por não buscarem a chuva temporânea, elas não se unirão a nós em fervorosa e prevalecente oração. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberem nem apreciarem a chuva temporânea, que é essencial para transformar o meu coração, não verão nem compreenderão o valor da chuva celeste. É por isso que eu me preocupo muito com a juventude. O que será da nossa juventude? O que será da nossa igreja? Qual é o apelo de Deus aos adventistas do sétimo dia? E com isso eu encerro a minha mensagem. Este é o apelo de Deus para cada um de nós. É com profundo anseio, diz a serva do Senhor, é com profundo anseio que espero o tempo em que os eventos do Pentecostes se repetirão ainda com maior poder do que naquela ocasião. Irmãos, quando eu li isso aqui eu chorei. Sabe por quê? Porque ela morreu apenas tendo a visão daquilo que iria acontecer, mas ela não experimentou este momento. E nós temos o privilégio de experimentar esta porção dobrada. João diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, como aconteceu na situação do Pentecostes, o povo ouvirá a proclamação da verdade, cada homem na sua própria língua. Deus pode insuflar nova vida em cada alma que sinceramente deseja servi-lo, e pode tocar os lábios com um carvão incandescente tirado do altar, e pode fazer com que se tornem eloquentes do seu louvor. Milhares de vozes serão imbuídas de poder para anunciar as maravilhosas verdades
língua que gagueja, o gado, o que é que vai acontecer com o gado? Será solta. Os tímidos serão tornados corajosos para darem testemunho da verdade. Que o Senhor, veja o que ela diz, que o Senhor ajude o seu povo a purificar o templo da alma de qualquer mácula e a manter com Ele uma conexão tão íntima que possam ser participantes da chuva serôdia quando ela for derramada. Oh, meus irmãos, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê graça para que venhamos purificar o nosso templo, o templo da alma, de qualquer mácula, e a manter com Ele, com Deus Todo-Poderoso, uma conexão tão íntima, a tal ponto de experimentarmos aquilo que Enoque experimentou. Enoque, ele não simplesmente falava com Deus, ele andava com Deus. A tal ponto que Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, nós temos uma comunhão tão íntima, tão profunda, que eu não quero que você passe pela morte. Venha para o meu reino. Ó, meus irmãos, que Deus nos dê a graça de sermos participantes da chuva serôdia. Nesse momento, a jovem Marissa, ela irá louvar o Senhor. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é o nosso Deus, e Ele está disponível a consolar, a nos consolar, a nos conceder poder. O Espírito Santo, Ele está diante de nós. A pergunta é: você vai aceitá-lo como seu Deus? Irmãos, se vocês desejam serem participantes do poder do Espírito Santo, eu não gostaria que apenas você se colocasse de pé, não. Eu gostaria que você viesse até a frente. Eu vou fazer esse apelo para que você saia do seu banco e venha aqui à frente, dizendo: Senhor, por favor, faça de mim um instrumento, assim como o Senhor usou Paulo, Estevão, Débora, Ruth, Esther. Faça de mim um instrumento a tal ponto do meu rosto ser iluminado e que a terra possa ser preenchida pela tua glória. Aproxime-se mais, Larissa, porque nesse momento Deus irá falar comigo e com você. É o seu desejo receber a chuva serôdia? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Venha confessando os seus pecados, se entregue ao Senhor. Ó Deus, eu não tenho sido um adventista, um verdadeiro adventista. Eu tenho muitas falhas, tenho muitos pecados. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Peça a Ele, faça dessa música a sua oração. Espírito Santo, Espírito Santo, ore por mim, lembra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, fale com meu Deus. As palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, Espírito
faça aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Ó Senhor, ó Deus, poderoso, Criador e mantenedor dos céus e da terra, como moribundo, Senhor, como defuntos, como os ossos secos lá de Ezequiel 37. Ó Deus, estamos diante de Ti, Senhor, pedindo misericórdia. Ó Deus, olhe para a nossa situação como Teu povo. Ó Deus, como estamos mortos, vazios e secos de Ti, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito tem o poder, Senhor, de mudar o cenário que está presente dentro da igreja adventista, Senhor. Ó Deus, sopra em nós a chuva serôdia, sopra em nós o Teu Espírito, derrama sobre nós a chuva serôdia, Senhor. Nos dê esta porção dobrada, Senhor, esta chuva, Senhor, que nada mais é do que poder para pregar a Tua palavra. Temos tantos desafios, ó Deus, nós somos muitas vezes covardes, nós temos medo, Senhor, de testemunhar a Sua palavra, de falar acerca de Jesus. Ó Deus, dê poder a estes Teus servos, Senhor, o poder do Espírito Santo, o poder, Senhor, de uma tal forma que quando dissermos, Senhor, sobre a mensagem da cruz, os ladrões possam se render aos Teus pés, as prostitutas venham se render diante de Ti, os drogados venham abandonar as drogas para viverem para a Tua causa. Ó Deus, que os ímpios, no exato momento de frequentar os bares, quando eles ouvirem a nossa voz, imbuída pelo poder do Teu Espírito, eles possam tremer, Senhor, e que eles possam abandonar a velha vida e se voltar a Ti, Senhor. E nos dê poder, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor. Envia o Teu Espírito. Ó Deus, sopra em nós. Reaviva-nos. Eu quero encerrar esta oração pronunciando as palavras do profeta Abacuque. Aviva a Tua obra, ó Senhor. Torne-a conhecida no decorrer dos anos. Na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Tudo isso te pedimos, não em nossos méritos, ó Pai, mas nos méritos de Jesus. Ó Espírito Santo, caia sobre nós, em nome de Jesus.